A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Amém? Nosso irmão é cheio da graça, né, irmão Carina? Bênção de Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, hoje nós estamos iniciando uma matéria. Ao meu ver, e ao ver de muitos teólogos, é uma das mais importantes para quem estuda teologia sistemática, né? Porque nós vamos estar falando de uma matéria chamada hermenêutica, e essa matéria ela se trata da interpretação da Bíblia, né? Por isso que ela é considerada, e ao meu ver também, talvez você considere uma outra matéria mais importante, mas entre os teólogos, essa matéria é uma das mais importantes para a nossa vida e para a vida dos outros. Estão dando para entender? Então, ela é importante para você e para os outros. Porque se você ensina errado, olha só, além de você aprendeu errado, você está ensinando errado, você vai estar prejudicando outras pessoas também, certo? Sim ou não? Então, meus irmãos, essa matéria a gente precisa entender qual que é o propósito dela. O propósito dela, primeiramente, é aplicar na nossa vida a palavra de Deus, tá? O propósito dessa matéria hermenêutica é, primeiramente, a interpretação tem que ser para a nossa vida e depois compartilhar com os outros, Isso, e a palavra de Deus vai crescendo, sendo espalhada e sendo evangelizada. E também não corremos o risco, de falsas doutrinas quando nós passamos a entender a palavra de Deus. O que acontece com muitas pessoas que, por ser cristão, dizem ser cristão, acabam se desviando dos caminhos do Senhor e vão para centro de macumba, outros vão para a igreja católica, outros vão para o budismo e por aí afora vai, testemunha de Jeová, mas por que as pessoas fazem isso? Porque não têm conhecimento da palavra de Deus. E quando nós passamos a ter conhecimento da palavra de Deus, irmãos, nós vamos entender nessa matéria, não vai ser qualquer pessoa que vai tentar te ludibriar, de jeito nenhum. Você pode até não ter argumento para falar com determinada pessoa, você pode até não ter este argumento, mas esta pessoa não vai te convencer a você participar de uma outra crença. Está dando para entender? Tranquilo? Eu queria já iniciar e falar na introdução dessa nossa matéria uma história, tá? Uma história que eu acho que é bem legal para compartilhar com vocês, tá bom? Preste atenção à leitura que eu vou fazer. Um homem estava no cartório aguardando o momento do seu casamento. Minutos antes de assinar os documentos, a polícia chegou e o algemou, levando-o para a cadeia. A noiva, desconsolada, ficou sabendo que o seu noivo era um homicida. Alguns anos depois dos seus crimes, ele entregou sua vida para Jesus e passou a estudar a Bíblia. No momento da prisão,
ele se defendeu citando o seguinte texto bíblico: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deu para entender essa história, irmãos? Deu para entender essa história? A história, né? Não estou falando da matéria, a história, né? Nós precisamos já, como introdução, entender essa história, né? Veja só, vou contar de uma forma mais clara para vocês. Um homem marcou o casamento, está lá, né? É o que está aqui, o que nós acabamos de ler, né? Marcou o casamento, à noite, acertou lá com o pastor, e chegou o dia do casamento. Aí a polícia foi lá e prendeu o camarada. A noiva ficou totalmente desconsolada. O meu noivo foi preso. E ele, na cadeia, preso na cadeia, ele cita esse versículo: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, ele não está se condenando porque cometeu um homicídio. Está dando para entender, irmãos? Vocês estão compreendendo a interpretação errada da Bíblia? Deu para entender? Porque essa questão é a interpretação. A interpretação dele, ele acha que não deveria ser condenado. Está entendendo, irmãos? Não, eu estou em Cristo, eu não devo ser condenado. Mas vocês concordam com isso? Não. Vocês estão começando a entender que muitas pessoas distorcem a palavra de Deus para o seu benefício próprio. É através das falsas interpretações que se origina muitas igrejas heréticas, muitas igrejas que não condiz com a palavra de Deus. E esse é o grande problema, Pegam-se textos isolados, e em cima de um texto isolado, o que eles promovem? Promovem uma doutrina, Promovem uma doutrina. Um outro texto que muitas pessoas usam também para defender o homossexualismo é a questão de Davi e Jonatas, muitas pessoas pegam aquele texto e falam assim: não tem problema nenhum a questão do homossexual, e pega este versículo de Davi e Jonatas, a qual fala que Davi e Jonatas se amavam, mas não era esse amor, esse amor eros, não é esse amor. Então, meus irmãos, a interpretação é importante para a nossa vida, e é nisso que nós vamos estar trabalhando durante essas aulas aqui, tá bom? É porque temos pouco tempo, até estava conversando com o irmão, pouco tempo para muita matéria. E dentro dessa matéria de hermenêutica, irmãos, nós vamos estar falando, hermenêutica, exegese e homilética, 4 aulas, é muita coisa, muita informação, mas é necessário para o curso básico em teologia, é necessário. Então, se alguém perguntar para você qual é a matéria mais importante para você, você pode até dizer: para mim é hermenêutica.
De repente você pode falar, para mim a matéria é mais importante, é ramartiologia. Cada um tem a sua opinião, você tem a sua também. Escatologia, a última matéria, com o pastor William. Então cada um tem o seu conceito, mas assim, entre os teólogos, essa é a mais importante. Por isso, irmãos, por isso que temos que tomar cuidado com quem prega na igreja. Com quem prega na igreja. O pastor, quando vai chamar alguém para estar ministrando a palavra de Deus, a gente tem que conhecer a pessoa, irmãos, porque é complicado, porque às vezes eu não conheço a pessoa e me falam da pessoa, e a primeira coisa que eu pergunto é essa: prega a palavra de Deus como ela é? Porque se for falar bobagem, irmãos, pelo amor de Deus. Teve um irmão que esteve pregando aqui na nossa igreja, ele começou a falar muita bobagem, fugir do ensinamento que o pastor sempre tem ensinado à igreja, chegou ao ponto de falar que não precisava dar dízimo na igreja. Você acredita? Não precisava dar dízimo na igreja, Aí eu pergunto, como é que vai sustentar a igreja, irmãos? Se você perguntar para o tesoureiro da igreja, o que sustenta a igreja é o dízimo, não é as ofertas, irmãos. A oferta da igreja não dá para pagar uma conta de água. Durante o mês inteiro, o que tira de oferta não dá para pagar uma conta de água. Então o que sustenta a igreja, querendo ou não, é o dízimo. Está dando para entender? Aí vem, chega, prega tal, e fala que não precisa dar o dízimo. Eu não sei de onde que ele tirou isso. E para desconstruir essa informação é complicado, irmãos, porque já tem aqueles adeptos a não dar o dízimo, não tem? Tem aquele que já então já ouvi uma palavra dessa, o quê? Eu vou embarcar nessa. Não é assim, meu irmão? Vou embarcar nessa, não vou dar mais dízimo não. Então, a questão da interpretação é muito importante para nós, irmãos, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Hermenêutica. Tem a televisão aqui, não está funcionando, Não está. Veja se consegue colocar a televisão para funcionar também, Então vamos lá para o próximo slide, irmãos. Para o próximo, Você vai para cá, Isso. Hermenêutica bíblica, Isso, tá ligando. Hermenêutica bíblica. Por que hermenêutica bíblica, irmãos? Por que hermenêutica bíblica? A hermenêutica, eu falei para vocês, não passei ainda o conceito, mas hermenêutica quer dizer interpretação. Eu vou passar para o próximo, que o próximo é o conceito, Depois a gente volta para a hermenêutica bíblica, tá? Voltando aqui. Isso. Conceito. Vamos para o conceito, depois a gente volta para o anterior, tá? Conceito de hermenêutica bíblica, tá? Fica melhor falando assim, tá? Ou conceito de hermenêutica como um todo. É a ciência que estabelece princípios, leis e métodos de interpretação, Outro conceito, a ciência da interpretação. O outro conceito, explica, interpreta e traduz. Esse é o conceito de hermenêutica. Mas é importante você saber que hermenêutica, ela está em todo o campo, Está no campo
bíblico, está no campo jurídico, está, praticamente em tudo, nas leis de trânsito, porque é uma interpretação, na questão jurídica, está aqui a Camila, formada em direito, e determinada lei, olha só, um juiz entende de uma maneira, interpreta de uma maneira, e um outro juiz interpreta, diferente daquele primeiro juiz. Vejam só, isso é hermenêutica, é a maneira de interpretação. Estou falando no campo jurídico, nas leis de trânsito, a questão de interpretação também da mesma forma. Por que se tem os recursos, de uma multa que você toma, que guarda lá, achou por bem nada multando você, aí você vai recorrer e vai falar a sua interpretação do ocorrido, Está dando para vocês entenderem? Agora, na questão, voltando lá, na questão da hermenêutica bíblica, está dando para passar aí? Isso. Na questão da hermenêutica bíblica, o que acontece, irmãos? O que acontece? Nós vamos estar interpretando a Bíblia, Ou seja, você vai escavar, vai mergulhar, se aprofundar na palavra de Deus, para entender profundamente como ela é, tá? Como ela é. E depois, no decorrer, nós vamos ver que pessoas que fazem má interpretação, elas não acreditam propriamente na palavra de Deus, porque elas entendem de uma forma errônea, tá? Então, a hermenêutica bíblica, essa forma de interpretação, nós vamos esmiuçar ela em poucas aulas que temos, tá? Para você compreender melhor um versículo da palavra de Deus, para você, quando for estar ministrando, você ter um conteúdo melhor para estar falando para as pessoas. E primeiramente você precisa entender o que você está falando, tá? Então, dentro da hermenêutica bíblica, nós temos a divisão da hermenêutica, tá? Divisão da hermenêutica. Isso. Deixa eu ver aqui. Divisão da hermenêutica. Por que está? Não está mudando aqui, não? Vamos lá. Divisão da hermenêutica. Vejam só. Agora nós vamos falar da hermenêutica bíblica, tá? Então, se alguém perguntar para você o que é hermenêutica, é a arte da interpretação, tá bom? Se você responder isso na prova que eu fizer para você, você já acertou, tá? O que não pode é você fazer um curso básico em teologia e não souber nem o que é hermenêutica, né? Eu nunca ouvi essa palavra, é estranho, né? Que palavrão é esse? Não. Então vamos lá na questão da divisão da hermenêutica, nós temos duas partes, geral e específica. Isso está na apostila, tá, irmãos? Pode dar uma olhadinha lá, que está na apostila. Nem tudo está na apostila, mas tem muitas coisas que está na apostila, tá? Então dá uma olhadinha aí, que está na apostila aí. Que página que está? 397. Achou essa parte aí da divisão da hermenêutica? No final.
final da página, né? Isso, ó. A necessidade da hermenêutica, tá aqui a divisão. Tem 397, tá? Na mesma página de vocês aí? Sim. Isso? Dona Carmen, tudo bem? Né? Então vamos lá, a geral, né? Temos a geral e temos a específica. Eu queria que você grifasse, o irmão que não tem apostila, por favor, se o irmão puder. Trouxe caderno aí, irmão? Isso, então escreva aí, por favor. É aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. Pode escrever aí, né? Divisão da hermenêutica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. A específica, você que tem apostila, você vai grifar, tá bom? É aquela que se aplica. Oi? Tá rápido, né? Vamos lá. A geral. Vamos lá, a geral. É aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. Conseguiu marcar aí, irmão? Anotar? Mas qualquer coisa eu copio em casa. Tá bom. Isso, vamos copiar em casa, né, se for o caso. Mas se quiser copiar, a gente espera, irmão. Fica tranquilo. Pode ser. Tá bom. Isso. A específica, vamos lá. Grifa aí, por favor. É aquela que se aplica a determinados tipos de produção literais, tais como, grifa tudo isso aí, tá? Grifa toda essa parte, tá? Até 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Eu gostaria, inclusive nós colocamos até este versículo na capa da nossa apostila, tá bom? Eu vou até fazer a leitura para vocês aqui, ó. Toda escritura é dada por inspiração de Deus e proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Tá bom? Está na capa da sua apostila, na capa mesmo, né? Então, nós entendemos a questão da divisão da hermenêutica. Mesmo uma obra literária que não é a Bíblia, dependendo do que seja escrito, tem maneiras de interpretação. Certo? Dependendo, você interpreta de uma forma, outra pessoa interpreta de outra forma. Na questão da específica, e se tratando da Bíblia, nós aprendemos na aula de bibliologia que a Bíblia, ela mesmo se explica, você não precisa de um outro recurso para entender a palavra de Deus, tá? Então, é por isso que a hermenêutica, a arte de interpretação da Bíblia, ela é feita em detalhes, tá? Porque uma vírgula pode mudar o contexto de uma história, né? Um parágrafo também, uma palavra também pode mudar o conceito, o conceito de uma história. E daqui a pouco a gente vai mencionar algumas palavras aqui, tá bom? Vamos lá, para o próximo aqui. Para o próximo, qual que é o próximo? Vamos lá. Pode ser, você está mudando aí? Pode mudar. Para o próximo. Isso. Hermenêutica, qual que é o propósito e a importância da matéria? Nós já falamos, né? Mas é só em questão para reforçar aí aos que chegaram agora, propósito, além de servir para você,
além de você entender a palavra de Deus para você, você vai estar ensinando outras pessoas de maneira correta, né? A importância da matéria nem se fala, né? Porque se você interpretar a Bíblia errada, ou entender ela de maneira errada, ou viver ela de maneira errada, né? É um dos maiores prejuízos para a vida humana. Pode passar para o próximo aí. Então, métodos da hermenêutica, né? Nós estamos estudando teologia, tá, irmãos? Nós estamos estudando teologia, está na sua apostila também. Que página que está na apostila? 399, né? Ainda está na sua apostila aí. No final da página 399. Tá? Vejam só, métodos da hermenêutica, analítico, é teologia pura, tá, irmãos? Não tem, né, são palavras que fazem parte do vocabulário teológico, tá? Então, pastor, eu nunca vi essas palavras, está meio complicado. É diferente das matérias que eu já dei, que é bibliologia, amatiologia, é bem diferente, né? É conceito teológico o tempo todo, né? Então vamos lá, método da hermenêutica, o analítico, analítico, aí você já pensa assim, de uma forma para você entender, analítico, eu vou ter que analisar bem o texto, eu vou ter que analisar bem o texto, analítico, analisar. Tá? Analítico, analisar, né? Então, o que acontece? Eu vou analisar em detalhes, né? Cada versículo, cada palavra, cada história da Bíblia. Então, eu vou analisar, não é fazer aquela leitura correndo, né? Aquela leitura correndo e não entender nada, não adianta nada, só ler por ler e não entender nada. É recomendável, né? No curso de bibliologia, é recomendável que todo mundo leia a Bíblia, mas ler correndo tem que entender. E quando você não entende a Bíblia, depois nós vamos aprender aqui, né? Você tem outros recursos, né? De repente você, puxa vida, eu não estou conseguindo compreender este versículo, eu não estou conseguindo compreender essa passagem. Irmãos, temos alguns recursos que vai te ajudar, né? Por exemplo, uma Bíblia de estudo, ela te ajuda. Quem tem Bíblia de estudo aqui? Bíblia de estudo, quem tem? 3 irmãos que têm. Você que estuda teologia, quer se aprofundar um pouquinho mais, eu recomendo você comprar uma Bíblia de estudo, tá? Para você ter, uma não, compre mais do que uma, se você puder, mas sempre pode, né? Uma vez de comprar uma pizza aí, compra uma Bíblia de estudo aí, que a bênção é grande, tá? Eu tenho 6 Bíblias de estudo, irmão, em casa, 6, e quando eu vou estar estudando a palavra de Deus, eu leio, por exemplo, vou pregar lá sobre o cego de Jericó, por exemplo. Eu leio os comentários das 6 Bíblias de estudo. Eu leio eles, além de eu ler em várias, vamos dizer assim, eu leio na tradução NVI, eu leio na tradução Almeida e revisada. Além de eu fazer essa leitura, eu leio os comentários também, tá? E se você tiver condições de comprar um comentário bíblico, um dicionário bíblico, tudo isso é importante você ter. Porque tem pessoas que, às vezes, uma palavra, se ela procurasse no dicionário bíblico, já conseguiria entender toda a mensagem, E às vezes, por causa de uma palavra cultural da época,
ou um animal da época, ou alguma coisa assim da época, da cultura, que você não compreende, o dicionário te ajuda. O dicionário, o comentário bíblico, tá bom? Se você está estudando teologia, não deixe de ter esse material, irmãos. Ele é fundamental para vocês, tá? O curso aqui é bom, é um básico, você vai ter seu certificado, maravilha. Mas se você quer se aprofundar um pouquinho mais, procura essas orientações que o pastor dá fora de aula, dentro da aula, na verdade, para ser bênção para a tua vida, tá bom? Então vamos lá, analítico, primeiro, observação, observação, a gente precisa observar o texto, como ele é, ou seja, irmão, você já aconteceu com você algumas vezes, de você ler um versículo da Bíblia e não entender mais ou menos, aí você lê a segunda vez, você compreende melhor, aí lê a terceira, já vai, ou então, alguém que pregou uma mensagem, naquele versículo que você leu, naquela história que você leu, aí você fala assim, puxa vida, eu não tinha me dado conta disso, e essa pessoa foi muito feliz na sua interpretação. Já aconteceu isso com você? Já, principalmente com os pregadores, principalmente acontece com os pregadores. Puxa vida, eu nunca me dei conta, eu nunca me dei conta que dentro dessa história tinha isso, e é verdade, às vezes eu estou aqui sentado, irmãos, ouvindo a palavra, eu falei, meu Deus, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe que o irmão falou, e isso enriquece a mensagem, irmãos, enriquece a mensagem, porque eu confesso aos irmãos, um pregador, que começa uma história da Bíblia, que você já sabe o começo, o meio e o fim, essa mensagem, ela não passa a ser muito atrativa para você, ou seja, ela não te trouxe conhecimento. Os irmãos estão entendendo? Então o que a gente tem que fazer, irmãos, para ver algo diferente, Nós estamos falando em observação, O que a gente tem que fazer? É estudar, é pesquisar, é observar melhor o texto, ler lá, quando eu estava preparando essa matéria, eu tenho alguns livros em casa, e tinha uma ilustração, que tinha um homem com uma lupa, bem grande, em cima da Bíblia, Era uma ilustração em cima da Bíblia, para quê? Para procurar aquilo que a gente nunca viu, Então, a observação, ela é fundamental, É extrair do texto o que realmente descreve, Vamos para a interpretação, A interpretação a gente tem que tomar cuidado, Abra sua Bíblia no livro de Salmos capítulo 8, se eu não me engano é Salmos capítulo 8, se não for, eu conto só a história. Quem achou pode ler aí. Pode ler, Salmo capítulo 1, vamos ver se é isso mesmo. Pode ler. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste,
Qual é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar. Para aí. Isso. Pode continuar. Lê esse versículo. As aves dos céus. E os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Para aí. Volta esses dois versículos aí. Era isso que eu queria. Pode voltar. Volta esses dois versículos anteriores, irmão. 7 e 8. Pode ler. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa Isso. pelas veredas Ó. dos mares. A interpretação errada. Muitas pessoas acham que ovelhas. Repete aí, versículo 7. Ovelhas e bois. Ovelhas e bois se refere a homens. E não é. Eu estou falando de interpretação, tá, irmãos? É errada essa interpretação. Se refere a homens. Lê toda a história. Lê todo o capítulo. Né? Tanto antes quanto depois. E os peixes, né? Acham que é outra coisa, menos peixe, né? Menos peixe. E está cheio de pessoas, irmãos, pregando no altar, falando bobagem. E nós, irmãos, que estamos aprendendo a palavra de Deus, temos que saber quando é literal, né? Quando é literal e quando é espiritual, e quando é bobagem também. Mas você tem que saber decifrar isso. Pelo amor de Deus, não vai aceitar qualquer coisa que vai falar para você e você faz, não, é verdade mesmo e tal. Porque tem muitas pessoas que têm esse poder de convencer o outro. Mas você, irmãos, ninguém vai te convencer quando você conhece a palavra de Deus. Aí já pensou um pregador lá, pensou, irmãos, esses bois os homens na terra. Ô irmão, aí você começa a ouvir, não é isso não. Simão, não é isso não. Você não vai falar isso na hora, mas quando terminar o culto, irmão, por favor, você é estudante de teologia, meu irmão, me explica isso aqui, eu não consegui entender não. Acaba o culto, chega lá, meu irmão, sabe por quê, irmão? Porque senão ele vai continuar fazendo isso para onde ele anda aí, ó. Pode falar. Uma vez a gente foi num culto e que o pregador disse que o espinho na carne representava o pecado. Estava até o pastor Jesimar, a pastora Tamires, foi até uma vigília. Até o pastor Jesimar brincou assim, quer dizer então que Jesus estava cheio de pecado na cabeça, né? Por causa da coroa de espinho. Aí depois no final ele ficou conversando com o rapaz lá para poder explicar a interpretação. Vejam só, irmãos, essa questão do espinho da carne. Ninguém sabe o que é, irmãos. É sobre Jó. Hã? Sobre Jó. Está falando de Paulo? Não, Jó, estava pregando sobre Jó. Estava pregando sobre Jó. Aí ele mencionou que o espinho era pecado. Estava falando sobre Jó, não estava falando nada disso. Não. De Paulo, não é nada disso. Então ele trouxe uma conversa que não tem nada a ver e tal. Então, irmãos, aí por isso que determinadas igrejas não é qualquer pessoa que prega, não, irmãos. Não prega. Então, por causa disso, as pessoas, Então, a interpretação, o significado das palavras e frases chaves, resumindo, eu queria que você botasse aí na parte de interpretação, inclusive acho que está na apostila, tem aí na apostila? Interpretação? Tem. O que está escrito aí? É o passo que nos leva a buscar a explicação para o leitor, para entender a mensagem central do texto livre. Certo. Agora eu queria que você escrevesse no seu caderno de uma maneira mais simples, tá bom? É o mesmo conteúdo, mas escreva no seu caderno. Interpretação
significado das palavras. Isso. Significado das palavras e frases chaves, avaliando os fatos ou resumindo a mensagem do autor a seus leitores. Interpretação, significado das palavras e frases chaves, vírgula, avaliando os fatos ou resumindo a mensagem do autor a seus leitores. Conseguiu? Resumindo a frase? Resumindo a mensagem do autor a seus leitores. Conseguiu copiar? Conseguiram, né? Então vamos lá. Na sequência dos métodos da hermenêutica, contextualização. Tudo isso dentro do método analítico, tá? Na questão dos pormenores, né? Analisando profundamente a Bíblia. Né? Contextualização. O que é contextualização? Né? Alguns pregadores falam, eu vou estar contextualizando, né? Ou seja, trazendo um assunto, olha só, trazendo um assunto, né, cultural para os dias de hoje. Está dando para entender? Irmãos, vejam só. Se você pega um trecho do texto da Bíblia, seja de 2.000 anos, de 3.000 anos, se você ler e não trazer, eu me refiro na questão da tua vida e da do próximo, se você não trazer esta mensagem para os dias de hoje, ela fica apenas uma história. Está dando para entender? Sim. Então a contextualização é isso, pegar, né, um assunto, amém, e trazer para os dias de hoje. Trazer, ou você pode também pensar assim, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver comigo? Então você está fazendo o quê? Contextualizando. Certo? Está dando para entender? Contextualização não tem na apostila. Tem na apostila. Contextualização desse semanalístico não. Aqui o terceiro é correlação. Tá, mas é importante você grifar. Tem na apostila sim. Lê na sequência da interpretação que você acha que vai encontrar lá. Né? Mas escreve aí no seu caderno. Escreve aí no seu caderno. Contextualização. Trazer contextualização. Trazer a mensagem à nossa época. Ou ao nosso contexto. O irmão acabou de achar na apostila, né? É a observação. Tem que observar, irmão. Vamos lá, vou repetir, tá bom? Contextualização. Trazer a mensagem à nossa época ou
ao nosso contexto. Correlação. Encontrou aí? O que está escrito aí na apostila de vocês? Correlação. É o passo que nos leva a comparar narrativas ou mensagens de fatos escritos por vários autores, em épocas distintas, em que cada um narra o fato em ângulos não coincidentes, como, por exemplo, a mesma narrativa descrita em Marcos 10:46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Em Lucas 18:35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, com o primeiro discípulo saindo de Jericó e o segundo chegando em Jericó. Olha, a grande questão aí, ó, saindo de Jericó e chegando de Jericó. Olha só, são textos da Bíblia com, situações diferentes, ó, um saindo e outro chegando, Então, eu quero que vocês escrevam aí, eu vou estar explicando um pouquinho melhor para vocês. Escrevam aí no seu caderno, correlação. Comparar. Anotou aí? Escreveu? Comparar fato escrito por vários autores. Anotaram aí, irmãos? Olha só, correlação. É uma forma resumida, tá? Daquilo que está na apostila. O conteúdo é o mesmo, tá? Eu estou apenas resumindo para você entender melhor, Então vamos lá, correlação. Comparar fato escrito por vários autores. Se você pegar na Bíblia, irmãos, se você pegar na Bíblia, por exemplo, o cego de Jericó. Procurei 10:46, Mateus, se não me engano. Marcos 10:46. Dá uma olhadinha. Abra sua Bíblia. Só abra sua Bíblia. Marcos 10:46. Achou aí, irmão? Jorge. O que ele está dizendo aí? Logo no início. Não. O cego de Jericó. Está escrito assim? O cego de Jericó. Está escrito o quê? No título. O cego de Jericó. E depois, abaixo, está escrito o quê? Depois. Não. Mateus. Aí Mateus. Isso, é isso que eu queria. Tá? Está em Mateus, em Lucas, tá? E Marcos. Agora, como é que eu faço para compreender melhor? Eu estou falando de correlação. Eu vou ter que ler, olha só, os 3 autores, tá? Eu vou ter que ler Mateus, Marcos e Lucas. Depois que eu fizer essa leitura dos 3, olha só, eu vou ter uma visão melhor do que trata aquele assunto. De repente, Marcos falou de uma forma, conforme a irmã falou, um chegou e o outro saiu, Vou analisar isso aqui melhor, eu vou ver o que o outro autor fala. Ah, pastor, então a Bíblia está se contradizendo? De jeito nenhum. Às vezes, foi a forma que foi escrita, não quer dizer, porque o foco maior aí é o quê?
A cura, sim ou não? Sim. Né? Não importa se chegou, se saiu. O que é importante é a cura. Mas vocês percebem que os detalhes mudam a pregação? Então a gente tem que estudar. Tem que estudar, tá bom? Não é deixar. Irmãos, a gente vai ver se a gente consegue terminar pelo menos isso aqui. Tá? Aplicação. Aplicação é o último, tá? Aí a gente para por aqui, tá? Que é importante, né? Praticar aquilo, né? Anota aí no seu caderno. Aplicação. Tem na apostila também, não tem? Mas você vai anotar de uma forma simples. Praticar aquilo que se aprendeu. Seria tão bom se todos cristãos aplicassem os ensinamentos da palavra de Deus, não é verdade, irmão? Seria tão bom, né? Mas infelizmente não é assim que acontece, né? Mas a aplicação ela quer dizer isso: praticar aquilo que se aprendeu, tá? Então eu aprendi um texto, eu aprendi uma lição da mensagem que foi ministrada, ou de um texto da Bíblia que eu estava lendo. Eu vou aplicar na minha vida, né? Tem várias passagens da Bíblia que pode ser aplicado na sua vida para te orientar, para te ensinar, para te instruir, né? É bênção de Deus, tá bom? Método sintético, irmãos, acho que dá tempo a gente falar, né? Dá tempo a gente falar. Vamos ver se está aqui, esperar um pouquinho só, né? Já foi, né? Método sintético. Eu vou terminar aqui o método sintético, irmão. Método sintético, né? Eu vou deixar para a próxima aula, é melhor, né? Porque tem muita coisa para falar ali, tá? Vamos tomar um café, irmãos, por causa do horário, 9h16, tá? Dá um pause aí, dá um pause aqui, meu irmão. Isso, para ficar tudo bom. Sintético, né? Aborda cada livro de forma global, só para você entender, tá? Aborda cada livro de forma global, ou seja, né? Por exemplo, tem determinado livro que fala de uma história, né? Então ele abrange como todo. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, no método sintético tem o superior, né? Eu dei aqui como exemplo Hebreus 11. Hebreus 11 fala sobre o que, irmãos? Fé. Se você observar lá, o tempo todo está falando sobre fé. Então no método sintético global, né? Esse superior aí, que quer dizer, está falando ao tempo todo sobre fé. Aí tem o temático também. Temático, né? Aí eu coloquei um tema aí, só para você entender. Sem fé é impossível agradar a Deus. Geralmente, quando se fazem qualquer festividade, se dá um tema, né? Então ele se enquadra no método sintético, amém? Com tema. O que é um absurdo é alguém ter um tema para estar ministrando e falar de outra coisa, né? Falar de outra coisa. Você pode até falar de outra coisa, mas tem que estar relacionado ao tema. Por exemplo, se desse esse título para você ministrar: sem fé é impossível agradar a Deus. O que você estaria pregando aí? O que você estaria ensinando para a igreja, né? Dá um exemplo aí, vocês que estão aqui na sala de aula. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você estaria falando em cima desse tema? De passagem bíblica? O que você falaria, né? Pode falar do seu jeito, não precisa ser propriamente da Bíblia, né? Mas assim, do seu jeito. O que você falaria? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você falaria? É um
um tema que te deram. Você vai falar sobre esse tema. O que você falaria, irmão Jorge? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você falaria a mais do que o que está escrito aí? Ia escolher um texto que falasse sobre a fé. Certo. Pode pegar lá Hebreus 11 ou qualquer outro texto, né? A mulher do fruto do sangue, aquele fé. Isso. Ela teve a história, ela teve fé, pelo menos se tocasse na obra do Senhor. Ela tocou e ela foi curada. Por causa? Da fé. Então, olha só. Então tem um tema lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o nosso irmão Jorge, ele já pensou na mulher do fluxo de sangue. Isso porque ele nem estudou nem nada, tá? Está comentando aqui agora. Então, o tema é esse, eu não posso fugir. Não posso fugir do tema. Ele não poderia trazer uma outra palavra contrário de fé. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, deram esse tema para você e você vai falar lá no livro de... um livro que não tem nada a ver relacionado à fé, né? Por exemplo, Provérbios, capítulo, né? Um texto que não tem nada a ver com fé, né? Então você, poxa, eu não entendi o que esse irmão está pregando. O tema aqui não é fé? Por que esse irmão está falando sobre anjo? Por que esse irmão está falando sobre, né, um assunto que não tem nada a ver? Está dando para entender, irmãos? Temos que trabalhar dentro do tema, tá? Aí o próximo aqui, ó, biográfico. Aí eu coloquei como exemplo a vida de Davi antes de ser rei. Um exemplo que eu te dei. Esse VG quer dizer exemplo, tá? Estou falando na questão biográfica, tá? Estou me referindo ao método sintético. Vejam só como que a mensagem ela sai mais interessante, irmãos. Quando você vai pregar e escolhe um desses métodos, tá? Vamos supor, você está escolhendo aí um método biográfico. Biografia, vamos saber quem é Davi, quem são os pais de Davi. Olha só como vai enriquecendo a mensagem, né? O que Davi fazia, como ele conseguiu chegar a rei, né? Está entendendo? Tudo isso agrega na mensagem. Tudo isso é uma forma de interpretação, de hermenêutica, né? De você estar estudando e trazendo conteúdo a mais. E é muito fácil de você memorizar quando estiver ministrando. Por quê? Puxa vida, Davi foi isso. Davi estava tomando conta das ovelhas. Davi ele conseguiu ser rei por causa que ele venceu o gigante, né? E por aí afora vai. Então a questão biográfica te ajuda muito a compreender o texto. Por exemplo, uma das citações que eu sempre falo, você vai ler o livro de Mateus, por exemplo. É Mateus que está escrevendo. Aí você vai procurar quem foi Mateus, quem que Mateus era, por que ele escreveu dessa maneira. Aí você vai ler Lucas, quem era Lucas, por que ele escreve diferente de Mateus. Então tudo isso te ajuda a questão da biografia, está entendendo? Então são materiais que você precisa ter também, tá, irmãos? Geralmente algumas Bíblias de estudo tem, outras não, mas é importante você ter também, tá? Então vamos lá para o próximo. Vou mudar aqui. Isso, método indutivo. Olha só, método indutivo. O que é o método indutivo? Olha só, você depende totalmente do Espírito Santo para a ministração. Está entendendo, irmãos? Vamos supor, você está aqui na igreja hoje, nem sabia que você ia pregar. Então, claro que a gente tem que andar preparado. Mas o pastor chega e fala assim: você vai pregar hoje. Ah, não,
pastor, não estou preparado. Não tem esse negócio de estar preparado. É o preto que tem que estar preparado. Né? Então, aí quem vai usar você? O Espírito Santo. Não que os outros métodos, o Espírito Santo não esteja envolvido. Está entendendo, irmãos? Então eu estou referindo para você que essa pessoa que vai pregar sem utilizar um dos métodos anteriores, ela está utilizando um método indutivo, na total dependência do Espírito Santo. Né? Mas também eu quero deixar um alerta aqui. Pastor, eu quero sempre estar pregando no método indutivo. Né? Irmãos, Deus não tem prazer no preguiçoso não, viu? Não vai, né? A Bíblia fala, preguiçoso vai ter com a formiga. Depois você quer ser usado por Deus e nem se esforça, né? Nem se esforça. Então, se você tem desejo de pregar ou né, quem sabe lá para o seu marido, para os seus colegas de trabalho, né? Não precisa pregar aqui na igreja, mas prepare uma palavra, né? Deixe preparado. Eu, irmãos, quando eu congregava em uma sede, tinha mais de 100 obreiros, mas eu estava lá no dia que me deu a oportunidade, eu vou pregar essa mensagem, já deixava no jeitinho, marcado na Bíblia, tal, né? Ou então um dia que me der uma oportunidade para me dar uma saudação, eu já vou falar nesse texto, né? Então já estava lá preparado. A gente tem que andar preparado, mas tem situações que de repente você está em um mar, aí o irmão fala assim, vamos receber fulano de tal para falar alguma coisa da parte de Deus, né? Aí de repente você não está preparado, aí o que vai acontecer? Você vai estar utilizando um método indutivo, total dependência do Espírito Santo, tá? Vamos lá para o próximo slide para você compreender melhor tudo isso que nós falamos. Vamos lá, olha só, diminuir essa tela aí, irmão, dá para diminuir? Ó, primeira, tem um triângulo ali, eu não sei porque ficou grande desse tamanho. Aí, pronto. Ó, tem ali o triângulo Deus, né? Estou falando em um pregador, tá, irmãos? Olha só o pregador ali. Está dando para entender? Está vendo um ombinho ali? O pregador? Olha só, né? Deus dá uma revelação direta para o homem, sim ou não? Sim. Deus faz isso. Deus pode também dar, através de um sonho, uma visão, ou uma forma que Deus pode usar alguém, ou ele está passando, vê uma folha, Deus pode falar através de um vento, né? Alguma forma, né? Que é a questão da teofania. Então veja só, olha só a forma que vem a revelação para ser pregado para a igreja. São formas que vêm, tá? Deus pode ir direto para o homem, como também o homem pode ter esse sonho, essa visão, e essa outra forma que Deus pode usar, que é a questão da teofania. Então Deus pode utilizar esse método. Agora, uma outra questão também, depois que ele recebe essa revelação, ele vai utilizar da sua inspiração. Está meio apagado aqui, está meio apagado, né? Vai utilizar da sua inspiração. E como é que ele faz? Né? Porque o homem, irmãos, ele esquece, sim ou não? Por que eu tenho que anotar? Eu anoto aqui algumas informações, né? Porque a gente esquece, irmão. Você não é um computador, né? Para lembrar de tudo. Por que não anotar? Antigamente, as pessoas criticavam. Não sei se o seu irmão é desse tempo. Antigamente as pessoas criticavam. Mas por que o irmão fica anotando o sermão? Por que ele não prega sem olhar para o sermão? Deixar Deus usar ele? Não, porque quando a pessoa prepara um sermão, olha só,
quando a pessoa prepara o sermão, tem mais conteúdo. Está dando para entender, irmãos? Tem mais conteúdo, mais informação, mais estudo, né? E quem ganha com isso? O reino de Deus, os irmãos que estão ouvindo a palavra, tá? A gente não pode ser totalmente espiritual. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos estudando teologia para quê? Além de ser espiritual, trazer ensinamento para os irmãos. Trazer esse ensinamento para os irmãos. Porque ser totalmente espiritual, o que acontece, irmão? Pouco ensinamento. Pouco ensinamento. Receba. É espiritual. Cadê o ensinamento? Tem igreja que é totalmente espiritual, mas o ensinamento é zero. E o que acontece? Essas pessoas nunca estão firmadas na palavra. Qualquer vento tira essas pessoas da igreja. Qualquer vento, irmão, tira a pessoa da igreja, porque não está firmado na palavra. Está cheio de gente por aí procurando revelação, procurando espiritual, mas não quer se afirmar na palavra, no conhecimento da palavra. Então nós, irmãos, estamos aprendendo a palavra, temos que ensinar a palavra, Então Deus escreve, ou então, quando você está preparando o sermão, ou também, quando Deus te dá essa revelação, você prega, Pode ver que tem um microfone ali, ó, Para quê? Você vai pregar para quem? Para as pessoas. E as pessoas têm que fazer o quê? Compreender aquilo que você está ensinando. Agora veja só, vamos acompanhar aqui no contexto geral. Como que eu vou fazer com que as pessoas compreendam se eu não compreendi a palavra? Não é difícil, irmão? Se nem você entende o que está pregando, como é que os outros vão entender? Primeiramente, a palavra, quando ela é inspirada por Deus, certamente ali já tem uma mensagem. Você já entendeu o propósito de Deus. Já entendeu. Então você tem essa facilidade para passar para os irmãos. Irmãos, às vezes eu estou aqui, eu falei, não é fácil, irmãos, pregar. Ser pregador itinerante é muito fácil. Você prega uma mensagem, você faz um sermão, prepara uma mensagem, vai pregando em 50 igrejas que te convidaram. Pregador itinerante é assim, prega a mesma mensagem aqui, ali, Mas o pastor da igreja, ele tem que estar sempre preparando uma palavra. E às vezes, irmão, eu confesso, às vezes nos falta palavra. Meu Deus, o que eu vou pregar hoje? Só que a responsabilidade não é sua, não é dos obreiros. Você, pastor, pode chegar na igreja, o primeiro obreiro que vem, prega você hoje. Mas Deus te deu a responsabilidade para você pregar, para você cuidar da igreja, Então a responsabilidade é sua. E o que você tem que fazer, irmão, para que isso aconteça na tua vida? Você acha que ele vai ser o pregador, Deus já chega e já vou mandar mensagem para ele? Não, irmão. A pessoa tem que estar com uma vida correta diante de Deus, tem que estar com uma vida no altar, tem que estar com uma vida de oração, tem que estar consagrando a sua vida, para que isso aconteça, tá? Para que isso aconteça. Está entendendo? Aí você fala assim, meu Deus do céu, já preguei essa mensagem, já preguei essa, e não vem a palavra. Já orei, já fiz um monte, já fiz tanta coisa, e não veio a palavra ainda. E já aconteceu comigo muitas vezes. Eu dormindo, Deus dá a palavra. Ou às vezes eu sentado aqui, angustiado, porque não sabe
porque não sabiam o que pregar. Aí Deus dava na hora a palavra. Deus pode fazer isso, né? E às vezes eu estava com o sermão preparado e Deus fala assim: não é esse, prega essa mensagem. Já aconteceu, acontece, irmão, porque a gente é espiritual, depende de Deus, Deus dá inspiração, né? E às vezes a palavra não foi boa para você, mas foi para aquele irmão. Está entendendo, irmãos? Então Deus sabe como trabalhar. Mas nós estamos falando aqui de interpretação, hermenêutica. Vamos lá continuar, meus irmãos. Vamos continuar. O que tem gerado interpretações erradas. Pessoas que interpretam errado a Bíblia. Tá? Por exemplo, se você for estudar heresiologia, você vai ver algumas religiões que utilizaram da Bíblia para interpretar de maneira errônea, tá? Não vou nem mencionar essas outras religiões, porque não é a nossa matéria. Mas vejam só, o que tem gerado interpretações erradas? Uma pergunta: aceitação cega de uma explicação sem investigações. Opa! Falou isso. Mas e aí? Está na Bíblia isso? Tem conceito bíblico para isso? Os irmãos estão entendendo, irmão? Tem fundamento bíblico para isso? Eu não posso tudo que falar eu aceitar, irmãos. Tem que analisar, tem que ser como os bereanos que a Bíblia fala. Analisar o tempo todo, né? O texto, aquilo que me ensinam. Agora tem pessoas que não aceitam tudo tal. Não, opa, toma cuidado. Agora, né? O que tem gerado interpretações erradas é isso. Vamos lá. Influência de programas, né, em livros evangélicos. Irmãos, tem um professor meu, eu não tiro a razão dele não, viu? Ele falou assim: eu não compro livro se a pessoa não for doutor. Não vou perder meu tempo ficar lendo qualquer livro. Ele fala isso. Porque o que tem de bobagem escrito por aí, irmãos, pelo amor de Deus, né? Se você tem a opção de ler um livro de uma pessoa que tem um estudo avançado, por que não ler dessa pessoa? Se você tem essa opção. Agora, esses programas evangélicos, irmãos, o que é que tem ensinado? O que se aprende ali? E muitas pessoas estão sendo influenciadas por determinados ensinamentos. Teve um irmão aqui na nossa igreja, congregou aqui com a gente. E a igreja aqui numa luta danada, irmão, para pagar aluguel, já contei aqui. Aí ele ouve no rádio: traga sua primícia para cá. Quem já escutou esse programa? É um programa no rádio, 6 horas da manhã. Traga sua primícia, você vai ver como que a tua vida vai mudar. Aí o irmão saiu daqui, do Jardim Nazaré, e foi lá no Brás levar a primícia do Brasil. Levar a primícia do Brasil, R$100. E a igreja precisando, uma prova danada. Aí eu pergunto: mudou a vida dele em alguma coisa quando ele fez isso? Nada. A pessoa poderia, irmãos, estar até mesmo naufragando na sua fé, porque ouve-se esses programas aí que não edificam. Tem muitos programas bons, não estou falando mal não,
mas a gente tem que filtrar o que é bom para a nossa vida, irmãos. Tá? Irmãos, ó, veja só, você congrega em uma igreja, você sabe da necessidade da tua igreja, aí tem lá, contribua com isso, contribua com aquilo. Meu irmão, contribua na sua igreja. Agora, se a sua igreja fosse uma igreja rica, milionária, que não precisasse de nada, tudo bem, né? Mas você não pode deixar de contribuir na tua igreja para contribuir com outra igreja. Tem gente que faz isso, né? Tá? Mas vamos lá. Colocação da experiência acima das escrituras. Nada pode estar acima das escrituras sagradas, irmãos. Eu tive um sonho assim, assim, assim. Está fora da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus. Se está fora, não serve, não é ensinamento para a nossa vida, né? Pastor, já aconteceu aqui na igreja, irmão, durante esses anos que eu dirijo. Pastor, eu tive uma revelação que o Senhor tem que... Vou dar um exemplo bem rústico, tá? Não foi dessa forma, mas só para você entender que o Senhor tem que pintar a igreja de preto, e todas as pessoas que entrar na igreja aqui, pastor, pede para vir de roupa azul, que Deus vai fazer um grande movimento na nossa igreja. Estou falando assim para você entender. Já veio isso para mim, irmão. Você acha que não vem para o pastor que dirige uma igreja essas bobagens, esses absurdos? Eu falei, irmão, quem que te revelou isso, irmão? Não, pastor, estava no monte, Deus me revelou. Irmão, mas não me revelou não, irmão. Não me revelou nada. Não, pastor, eu estava fazendo um propósito com Deus, uma campanha, não sei o que, tem que fazer isso, fazer aquilo. Irmão, olha só, colocando experiência acima das escrituras, está errado. Está errado, né? Agora, um pastor que não tem autoridade, tudo bem, glória de Deus, vou fazer. Se der certo, bem, se não der, não é assim não, irmão. Tem que ter respaldo da palavra de Deus, irmão, né? Vir com heresia dentro da igreja, não, tem que abominar, irmãos, tem que abominar, né? Não podemos aceitar tudo. Não podemos aceitar tudo não. E outra coisa, Deus primeiro fala com quem? Com o anjo da igreja. Não é com o obreiro, é com o anjo. A não ser que o pastor esteja em pecado, em adultério, está fazendo um monte de bobagem por aí, né? Aí sim, né? Mas caso contrário, a Bíblia não vai inverter valores, né? Deus, vê lá em Apocalipse, Deus primeiro fala com quem? Ao anjo da igreja. Pode observar lá, nas 7 cartas, as igrejas lá, ao anjo da igreja, né? Vamos lá, estou falando assim, só para você entender. Falta de conhecimento do contexto histórico e cultural, né? Irmãos, eu até quero trazer um questionário para vocês. O que deve ser aplicado, né, na Bíblia, o que deve ser aplicado na nossa vida da Bíblia, no tempo da Bíblia e nos dias de hoje? Tem igreja que adotam costumes e culturas daquela época e quer que a igreja atual haja da mesma maneira. Vocês vão estar entendendo? Não pode, irmão, né? A gente precisa entender o contexto histórico e cultural. Por exemplo, vou pegar um exemplo rústico aqui, e a Calita vai me responder se deve proceder assim ou não, né? Abraão tinha quantas mulheres, Calita?
mulheres. E hoje em dia, o Jorge tem que ter quantas mulheres, Kalina? Vocês estão, eu tenho um exemplo rústico, bobo, mas tem pessoas, irmãos, pegando esses contextos, né, e aplicando nos dias de hoje. Aplicando nos dias de hoje. Está errado, irmãos. O que falta para uma pessoa dessa? Conhecimento da palavra. Examinar a palavra, estudar a palavra, interpretar a palavra, né? Está cheio disso aí, irmãos, né? Vamos lá, qual que é o próximo aí? Falta de conhecimento e aplicação de regras da interpretação, né? Nós vamos falar sobre as regras da interpretação. A gente precisa entender as regras da interpretação. Está cheio, irmãos, o que tem de evangélico por aí, falando bobagem, não está escrito. Se você tem dificuldade para você ensinar alguém, ensine o que você já sabe, irmãos. Não seja papagaio, né? Não seja papagaio. Aquilo que você ouviu, você quer falar. Não, você não é papagaio. Tem gente que está imitando até, né? Antigamente se tinha muito. Eu não sei se hoje tem. Imitando até esses pregadores famosos. Tem hoje em dia, tem, né? Imitando esses pregadores famosos, né? É o Trovão, não sei quem mais, né? E fica imitando. Até a voz, irmão, as palavras é a mesma. Meu Deus do céu, né? Aí você ouve uma mensagem, você diz, foi isso que fulano pregou? A mesma coisa. Agora entendi. Esse irmão está imitando fulano de tal. Tem gente assim, não tem, irmão? Sim. Lá. Você já viu, né? Já. Tem, não tem, irmão? Então nós, irmãos, temos que tomar esse cuidado, né? Porque, olha só, falta de conhecimento e aplicação de regras da interpretação. Essas pessoas ficam copiando, você não é papagaio, pelo amor de Deus, tá, irmão? Pelo amor de Deus, você não é papagaio, tá? Passa a partir de hoje, estudar a Bíblia, aprender, que é bênção para você. Vamos para o próximo aí, irmãos. Vamos para o próximo. Vou mudar aqui então, né? Vamos lá. Objetivo da hermenêutica. Qual que é o objetivo da hermenêutica? Aproximar leitor ou escritor do texto bíblico. Você tem que se aproximar. Meditar, falar, Deus me ajuda. Não adianta, irmão. Tudo tem seu trabalho. Tudo tem seu trabalho. Às vezes, para você preparar uma mensagem de 30 minutos, você tem 30 minutos para pregar. Você às vezes fica uma semana estudando a palavra de Deus. Aí tem pessoas que querem pegar a Bíblia e já quer pregar. Por que tem pessoas que não se desenvolvem na pregação? Eu não estou me referindo a ser um pregador eloquente. Eu também não sou esse pregador, mas Deus é testemunha que eu me esforço para pregar. Pastor, mas o senhor não é um bom pregador. Amém, eu reconheço que eu não sou, mas eu me esforço para apresentar o melhor para Deus. O que não pode é eu ser preguiçoso, de não querer estudar, Vamos lá. Diminuir, o objetivo da hermenêutica.
diminuir a distância por questões de tempo, cultura e língua. Olha só, vou ficar aqui dá para me ver melhor, né? Olha só, diminuir a distância por questões de tempo, cultura e língua. Ou seja, vou pegar um texto aqui da Bíblia. Estou pegando um texto aqui da Bíblia. Qual foi o tempo que foi escrito? Qual era a cultura da época? Qual era a língua original? O que quer dizer isso? Está entendendo, irmão? Se você tiver condições de esmiuçar essa questão do tempo, da cultura e da língua, a língua eu me refiro à língua original mesmo da Bíblia, tá? Se você tiver essas condições, maravilha. Agora a questão do tempo, puxa vida, foi nesse tempo, e esse tempo o povo vivia assim, a cultura deles era assim, então, e para nós, contextualizando, para nós, o que isso quer dizer? Tem que ter esse fundamento aí, tá bom? Vamos lá, o próximo aqui, ó. Para que tudo que o autor do texto disse possa ser entendido pelo leitor. Então o objetivo da hermenêutica é esse, que você entenda o que você está lendo. Tem até um livro, recomendo vocês comprarem, Entendes o que lê? Se você puder comprar, compra esse livro, tá bom? Entendes o que lê? Porque tem muitas pessoas que não entendem o que está lendo, sabe até ler, sabe até ler. Um dos grandes problemas que se tem na matemática, sabe qual que é? Qual que é o maior problema? É a interpretação do texto, irmão. A maioria das pessoas tem dificuldade na matemática porque não conseguem interpretar o texto. Tinha uma matéria lá que quando eu estudava, chamava economia financeira, e lá se calculava juro simples, juro composto, dias, e o maior problema ali não era no cálculo, era na questão da interpretação do que o texto dizia. Se você conseguisse decifrar aquilo, você ia longe. Caso contrário, você não conseguiria resolver a questão. Então a interpretação é fundamental, tá? Então é importante que você entenda o que você está lendo. Próximo. Regras teológicas de interpretação. Irmãos, eu vou parar por aqui porque é bom a gente ter uma sequência nessa questão de regras. Só passando aqui rapidinho, mas a gente vai voltar na próxima aula nessa questão aqui, ó. Primeira regra, passa rápido, depois a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor isso aí, ó. Primeira regra, você precisa compreender gramaticalmente a Bíblia, antes de compreendê-la teologicamente. Ou seja, o português tem que te acompanhar, tá? Português, o dicionário do Aurélio, tem que acompanhar você quando você estiver estudando o texto, tá bom? Gramática, tá? Vamos lá. A segunda regra, rapidinho só para você, tem um exemplo, regras teológicas de interpretação. A primeira regra, tem exemplo aí não? Tem exemplo, depois a gente fala, tá? O Salmo 8 já foi lido. Próximo, só para. A regra 2. Segunda regra, uma doutrina não pode ser considerada bíblica a menos que resuma e inclua tudo que as Escrituras dizem sobre ela. Estou falando em doutrina. Doutrina. Depois nós vamos ver o que é doutrina, tá bom? Tem ali o significado, passa para o próximo. Terceira regra,
Quando parecer ter duas doutrinas, olha só, na Bíblia são contraditórias, aceita ambas. Aí tem um exemplo também, muito interessante, depois a gente vai falar da Trindade e tal. Quarta regra, que é a última, né, se eu não me engano, é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Todo professor de teologia sempre usa esse jargão, né? Texto sem contexto é pretexto. Ou seja, né, para você entender, eu tenho que ler antes, né, o texto, versículos anteriores, o versículo que eu estou lendo, e depois, para depois eu chegar em uma conclusão. Porque senão eu vou pegar um versículo da Bíblia, né? Por exemplo, tem aquelas caixinhas de promessa. Quem já viu aquelas caixinhas de promessa? Quem já viu? Só tem bênção ali, sim ou não? Opa, mas vamos, pega aquele versículozinho lá que só tem bênção, vamos ver o que isso quer dizer. Vai lá, medita antes, né? Começa a ler antes e começa a ler depois. A gente precisa entender esse contexto. Ontem eu estava pregando aqui Isaías capítulo 41, né? E eu fui muito enfático na questão do versículo 10. Mas o porquê? Por que o versículo 10 eu fui enfático, né? Mas antes tem uma história. Antes tinha uma história. O povo judeu estava exilado na Babilônia, né? Estava sofrendo, eles estavam questionando a Deus. Deus falou assim: cala a boca aí, ó. Cala a boca aí, ó. Vou falar para vocês quem que eu sou, o que eu estou fazendo com vocês, né? Aí fala: não temas, porque eu sou contigo, né? Aí vai, né? Então, versículo 41, 10 é bênção pura ali. Mas o antes, tem que explicar o antes para a igreja, né? Por que Deus fala aquilo e por que Deus fala conosco também essa palavra. Então é importante eu estudar, né, o texto, o contexto, para ter um entendimento melhor. Tá bom, irmãos? Irmãos, deu o nosso horário. Eu quero agradecer a Deus por vocês, por mim, de estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus. Irmãos, eu já estudei essa matéria há muitos anos, já dei aula muitas vezes. E todas as vezes que a gente prepara uma aula, sempre a gente aprende algo novo. Tá bom? Pode parar. Sempre a gente aprende algo